Olá pessoal, Jairo do 21 Live aqui, atendendo a pedido de várias e várias agências. A gente preparou uma aula sobre precificação para a sua agência de marketing, cara, isso mesmo. Eu olho as agências operando e falo assim, cara, vocês precisam agregar valor, vocês precisam fazer coisas para que o cliente enxergue mais valor e você consiga aí contratos melhores e contratos mais duradouros. Então essa é uma série de aulas aí para te ajudar no seu dia a dia da sua agência, da sua operação. E vamos para cima, cara. Então, como tu cobrar e como fazer valer. E em cada aula, pessoal, a gente vai trazer aí um insight valioso e uma dica para você já colocar essa operação no dia a dia aí da sua agência. Então, o grande objetivo é precificar aí a sua agência, te ajudar nesse momento. Então, vamos lá para a gente colocar o insight valioso ali, né? Então, o preço é a única variável aí que vai direto para o seu lucro, cara, exatamente. Então, se você está cobrando pouco, o seu preço vai cobrir o seu custo e né, os impostos ali. Então, se você mexe nesse indicador, que é o preço, ele já vai conseguir direto e ir para o seu lucro, cara. Então esse é um insight valioso aí desse slide e para você aplicar hoje, escolha um contrato, cara, atual que você tenha na sua carteira para você aplicar essas dicas que a gente vai colocar aqui. Uma tese muito importante dessa aula, pessoal, preço não é o que você faz, cara. É o que o cliente acredita que vale, que é a questão do valor. Então esse é um conceito muito legal para você trabalhar. Então, quanto mais valor você consegue transmitir ali para o seu cliente, você consegue precificar melhor, tá? Então, eu sempre trabalhei na minha própria agência e a gente saiu aí de um faturamento X para um faturamento 50X, fazendo coisas que encantam os nossos clientes, né? E o 21 Live é uma plataforma que ajuda muito isso, porque cada cliente seu tem uma área própria, né, cara, para ver os arquivos, para acompanhar as solicitações, então isso é muito importante. Então você tem que usar artifícios aí para que o seu cliente enxergue valor na sua operação. Então o cliente nunca acha caro, cara, ele acha que não vale o que custa. É igual você, quando você vai comprar um carro, por exemplo, você vai na concessionária, tá, ele vai falar um valor, blá blá blá, ou quando você vai comprar algum, sei lá, um celular, enfim, você vê o preço, mas o que esse produto te entrega? Com o serviço é a mesma coisa. Então, o que você está impactando, o que você está entregando de valor ali para o seu cliente? Então, esse é o insight valioso do slide. E, cara, liste o cliente que realmente ganha com você, não o que você faz. Então, assim, o que o seu cliente realmente ganha? Então, cara, eu entrego... além das peças, além dos posts, além de uma série de coisas, cara, eu entrego organização, eu entrego agilidade, eu entrego um pouco a mais, algumas coisas bonificadas ali, que é um over delivery, né, que é um conceito muito legal que a gente vai falar aí mais pra frente. O que mais você proporciona aí para o seu cliente dentro dessa gestão? Então é um exercício legal para vocês fazerem. E a jornada, pessoal, desse impacto, veja que a aula é sobre precificação, mas a jornada começa já na apresentação da sua agência, já no seu posicionamento. Então, antes de falar de preço, o cliente precisa enxergar quem você é. E toda apresentação de agência precisa ter essas três coisas, e eu falo por experiência própria. Por experiência própria e pela experiência de conversar aí com dezenas, centenas de donos de agências todos os meses, né? Então eu vejo ali que o cara trabalha, mas o cliente não consegue enxergar isso, né? Então desde a primeira apresentação da negociação que você vai fazer, você precisa trazer um case de sucesso. Ah, Jairo, mas a minha agência é super nova, eu ainda não tenho um case de sucesso, ou eu quero montar uma agência e eu não tenho um case de sucesso. Cara, nesse caso, pega lá um parente, um amigo seu que tem uma empresa e faça alguma coisa para ele a R$0, tá? Sem problema nenhum, sem vergonha, tranquilo, tá? E aí você vai ter essa tratativa, você vai ter o que contar para um possível novo cliente, tá? Então eu fiz isso, várias agências que são gigantescas fizeram isso no começo e não tem problema nenhum.
Voltando aqui, cara, entrega de valor. Então, deixe claro o que o cliente ganha, tá? Não só o que você faz. Eu faço 8 posts por mês, mais um Reels, blá, blá, blá. Não, o que ele vai ganhar de benefício com isso? Você vai aumentar a sua presença digital. Quando um possível cliente entrar no seu Instagram, ele vai ver que está atualizado, ele vai ver que está moderno, ele vai ver que está com uma linguagem legal. Eu vou colocar mais fluxo aí na sua loja, enfim, algum benefício que o seu trabalho vai trazer para ele. E outra coisa muito importante, cara, que eu sempre fiz e eu aconselho muito vocês a fazerem é mostrar como você opera. Isso é fundamental. Como você opera? No nosso caso, a gente usa o 21 Live, né? Então eu abro o 21 Live, porque o 21 Live ele tem, cada cliente tem uma área própria, como eu falei. Então isso encanta muitos clientes. Eu consegui já grandes contratos fazendo isso. Grandes contratos de multinacionais, enfim, que estão com a gente aí há 5, 6, 7 anos já como clientes, porque ele consegue entender. Então, você mostrar como você opera dentro de um software, né? Então o 21 Live te ajuda nisso. Abra o 21 Live na frente do seu cliente, mostra as tarefas, mostra os fluxos operacionais. E isso traz muito valor na hora de ele contratar. Por quê? Porque na cabeça dele, pessoal, ele vai entender que você é uma agência organizada. E o mercado, cara, tem muitas agências ruins que não entregam no prazo. Então os clientes muitas vezes ficam traumatizados nesse sentido. Então, quando você mostra a sua organização, quando você mostra como você trabalha, é fundamental. Então, esse é um insight valiosíssimo aí também para você dentro disso. É igual a mostrar a cozinha do restaurante, né, cara? E o insight valioso é o cliente decide se confia em você antes de olhar o orçamento. Então, a apresentação já vai te vender o preço, tá? Como é que você está posicionado vai te ajudar, óbvio, isso é branding, é marca, a gente trabalha com isso todos os dias. Mas mostrar um case de sucesso ou case de sucesso, mostrar que você entrega valor nessa apresentação e mostrar como você opera, constrói na cabeça do seu possível cliente uma confiança. E como dizia o Steve Jobs, marca é confiança. Então, quanto maior marca, maior a confiança. E para você aplicar hoje, revise a sua apresentação, né? Veja se ela tem cases, se ela tem essa entrega de valor e mostre como você opera. A gente, como eu falei, a gente usa o 21 Live na entrada do cliente, né? Na primeira reunião. Então eu já crio a área do cliente para que essa empresa veja, olha, você vai ser atendido aqui, tem uma área própria com o seu logotipo. Eu já faço esse encantamento todo na hora de mostrar a minha agência, tá? E aqui as 3 armadilhas, pessoal, que fazem você cobrar pouco. E a maioria das agências faz isso, tá? Cobrar por hora estritamente, sem colocar algum valor agregado nisso, né? Então isso é um ladrão aí de orçamento, um ladrão de propostas. Medo de perder, então você ancorou barato no começo e você nunca subiu o seu valor. Eu gosto de colocar uma regra, de colocar ali, você está começando a sua agência, você tem um cliente ou outro que você vai trabalhar de graça para pegar case. A hora que você passa dessa fase, pega mais 3 clientes num preço baixo. O 4º cliente você já começa a aumentar o valor, já começa a aumentar o preço. E assim por diante, até que vai chegar o momento que você vai, nichar a sua agência, 2, você vai ter até que desligar esses clientes antigos, porque eles já não fazem mais sentido, ou renegociar. E aí é uma outra aula e é super saudável fazer isso, não tem problema nenhum. E não saber o seu custo, esse é o grande problema. Então a virada de chave é pare de vender tarefa e venda resultado, venda tranquilidade, venda que você está cuidando aí da gestão, seja de redes sociais, seja de marketing, enfim, para o seu cliente ficar tranquilo. O insight valioso aqui desse momento é cobrar por hora te pune por ser rápido e bom, né? Então cobrar por valor, você é premiado por isso. Então a hora em si é difícil você colocar valor nisso, o cliente, mas por hora tal. E a gente, né, uma das nossas empresas é uma agência de marketing, então eu consigo falar com propriedade, além de estar na frente aí de
cara, conversando com dezenas de empresários, centenas de empresários que têm agências de marketing, só a hora, ela, na frente do cliente, ele não entende, mas se você coloca de uma forma onde ele consiga ver valor nisso, faz sentido, tá? Então isso é muito importante. Para você aplicar hoje, pegue um job e veja como se cobre a tarefa ou pelo resultado. Então assim, eu entrego 8 posts. Legal, cara, mas o que esses posts trazem de resultado? É nesse lugar que a gente tem que ir, tá, pessoal? E um insight aqui também, cara, que a gente demorou bastante tempo para aplicar, mas depois que a gente começou a fazer isso, é muito valioso, é você cobrar o setup da conta. Então tem o primeiro mês é o mês onde você vai ter mais esforços ali, né, de pegar os guides ou de criar esses guides, enfim. Então você faz um levantamento completo de todas as informações do cliente, negócio, público, objetivos, histórico, enfim. E aí você cria, né, os tons de voz, os guides, todas as linhas criativas, alguns templates, para facilitar o seu trabalho lá na frente. E aí você faz o planejamento dos próximos 3 meses, dos próximos 6 meses, dos próximos 12 meses. Esse é o setup. E aí você pode destacar isso da sua gestão. Você pode cobrar parte, um valor um pouco maior, ou você pode cobrar isso e diluir, mas destacar isso na sua reunião com o seu cliente. Isso mudou o nosso jogo aqui, então é muito importante que vocês façam isso. E o insight valioso aqui é quem não cobra o setup ensina o cliente que o trabalho mais difícil não tem valor, porque é no momento que o seu cliente entra na agência que é a maior energia. Então você tem que valorizar isso, você tem que mostrar para ele que você está trabalhando nesse momento, você está trabalhando muito, tá? Então manter contato com ele nesse primeiro mês, numa frequência maior do que durante a gestão de contrato, é muito saudável para ele ver que você está impactando muito bem. E aí, né, para você aplicar hoje, crie uma oferta de setup com preço próprio, separada aí da sua gestão de FII mensal. E dando sequência aqui, cara, da timesheet ao custo de contrato. Então, se você já tem equipe, né? Quanto custa a hora de cada membro da sua equipe? Quantas horas desse time é alocado nesse contrato para você começar a ter uma base de custo? Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma timesheet bem simples, bem ilustrativa. E mais isso, você tem que aplicar a sua margem mais os impostos também, né? Então não esqueça disso. Lembre-se que você vai ter o imposto e a gente vai ter uma aula sobre tributação, sobre impostos de agência, então fica ligado com a gente aí. E a margem que você vai ter. Dependendo do nível de faturamento, a gente também vai fazer uma aula sobre margem, tá? Você, né, no começo da sua agência, você tem aí, se for só você ou se for você mais um freelance, tem 60%, 70% de margem. Mas a partir do momento que você vai aumentando o faturamento, essa margem vai diminuindo. Então a briga é para manter margem. A briga num faturamento maior é 30%, 35%, 40%, é uma margem absurda. Mas 30% é uma margem aí que você tem que buscar, tá? Lembrando, se você for uma urgência, se você tiver poucas pessoas no seu time, essa margem vai ser maior. Mas você quer crescer. E a partir do momento que você cresce, a preocupação com a margem ela é muito grande. Então você tem que travar aí para não perder margem e não trabalhar aí. A hora que você vai ver, você está ganhando 5, 4, 15% de margem, que é muito pouco, tá? Então, sem medir horas, você não tem uma agência, você tem um hub, né, um hobby, que às vezes dá lucro. Você tem uma empresa fictícia, entre aspas, né, com todo carinho aí. Você tem que ter essas horas na ponta do lápis, tá? E você aplicar hoje, né, para você aplicar hoje, monte uma planilha de horas aí por colaborador de um contrato. E aqui, né, margem, impostos e controle de horas. Então a margem, você tem que estar olhando para ela. Então se estabelecer um custo, vamos aplicar uma margem em cima desses custos mais os impostos, como foi o ponto do slide anterior. Então os impostos na conta e o controle aí das horas do time. O 21 Live te ajuda nisso e o 21 Live ainda separa o que é criação, atividade e o que é horas de redação, por exemplo. Então você consegue ter muito claramente aí o tempo que roda
dentro de um contrato. Então você, numa hora de renovação também, você consegue negociar melhor com a renovação, porque você tem todas as horas, tudo que foi consumido, todas as tarefas. Então o 21 Live te ajuda aí a ter FIIs maiores, tá? E o insight valioso aqui é faturamento alto com margem errada, é uma forma rápida de quebrar trabalhando muito, exatamente porque você está faturando alto, mas sua margem é pequena, qualquer deslize, qualquer problema que tenha, você já vai ter, tá muito fácil de você ter prejuízo naquele período, né? Então a margem é muito importante. Então refaça um preço somando sua margem, os impostos sobre o custo que você tem. Então pega um projeto que você faz, veja quanto é esse custo por hora, né? Então você pode colocar o seu próprio por hora em cima, enfim, uma série de coisas que é importante na hora de mensurar esse custo, tá? O FII mensal em recorrência, que é um valor fixo, né? Então você vai cobrar aí todos os meses para entregar um escopo, tá? Um outro ponto é um projeto fechado, e aqui vai um insight também, porque você pode fazer o seguinte, você pode vender um projeto fechado de alto valor, então eu vou automatizar a sua empresa, eu vou automatizar o processo da sua empresa, vou criar um projeto de branding para a sua empresa. E aí você coloca um valor maior e aí você parcela esse valor. Então você vai ter além de ver todos os custos que você já vai estar calculando, né, equipe, etc., que a gente mostrou agora, mas você tem uma recorrência, eu gosto de chamar de recorrência sintética, que não é, você só parcelou aquele valor, mas você entregou um projeto pontual, né, naquele período, e aí você está recebendo aquele valor nos próximos meses que já não tem operacional nenhum. Então, uma vez que ele cobriu os custos, você tem uma recorrência ali. Não é um FII, né? É um projeto. Então, eu gosto muito dessa modalidade, que é entregar um projeto fechado e ter um fluxo de pagamentos, que é o parcelamento para o cliente ali, tá? E uma variável de performance. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque senão o seu cliente pode delegar outras coisas para você. Por exemplo, a gente coloca leads no colo do cliente, a gente tem a oportunidade de treinar ele como atender esses leads e como trabalhar esses leads, a gente implementa CRM, a gente faz uma série de coisas que é legal, mas a venda, o contato é tudo responsabilidade do cliente. Então assim, como é que tá isso? Isso impacta muito, né? Então tome muito cuidado com performance. Eu gosto bastante quando a gente consegue ajudar o cliente a estruturar a operação comercial dele, implementar a CRM, escrever todos os scripts. Aí é um jogo que dá para jogar, né? Você ganhar um variável aí de acordo com a performance, tá? A regra de ouro, né, é chover no molhado, mas é importante você falar, quanto mais recorrência, maior valor tem a sua agência. Então, quanto mais contratos FII mensal você tem, maior é o valor aí da sua agência. E o site valioso aqui, projeto paga o mês, recorrência constrói o valor da empresa que um dia você pode vender. Olha só que interessante, cara. Você já pensou nisso? Muitas vezes você monta uma agência e não pensa que ela pode ser vendida para outra agência. E quanto mais contratos recorrentes você tiver, melhor, tá? E tem essa recorrência sintética, né, que é por projeto. Não é uma recorrência de fato, né? Estou falando de parcelamento, que eu gosto bastante de fazer também. E para você aplicar hoje, escolha um cliente de um projeto e proponha migrar para uma entrega de FII mensal. Então, você vendeu um site para ele. Fulano, legal, vamos fazer 4 posts blog aqui, 8 posts blog por mês, a gente atualiza seu LinkedIn, atualiza seu Instagram com os mesmos conteúdos, você consegue criar uma máquina e a gente vai gravar uma aula só sobre isso, cara. Eu gosto muito dessa palavra encantamento. Então o jogo é você encantar os clientes, cara. Então encantamento é você mostrar o resultado, que é uma alavanca 1. Então o cliente esquece o que você fez se você não mostrar. Traga os números para a mesa. O 21 Live, como eu comentei, cada cliente seu tem uma área própria para compartilhar arquivo, para fazer solicitação, para fazer aprovação, e isso é muito valioso. Por que eu gosto muito de falar isso? Por experiência própria e por experiência das agências que usam aí o 21 Live todos os dias. O seu cliente consegue enxergar o que você faz. A escuridão é o pior problema que existe na relação entre agência e cliente, ou seja, a agência pode estar trabalhando horrores lá,
tá? Dentro do Photoshop, dos softwares, enfim, você pode estar fazendo muita coisa, mas se o seu cliente não está vendo isso, você tem um problema. Porque as entregas, elas demandam um backstage muito grande. Se o seu cliente não consegue entender isso, não consegue ver isso, ele vai sentir falta ou ele vai ver que a relação esfriou e por que eu preciso dessa agência? Não, enfim, uma vez por mês o cara me manda uns negócios aqui, às vezes não dá nem tempo de eu ver, ele vai cancelar, tá? Então isso é muito importante. Alavanca 2 é a experiência sem atrito. Então, organização, previsibilidade, transparência transmitem para o seu cliente uma sensação de controle. E isso é o que, quando a gente criou o 21 Live, a gente pensou muito nisso. Então, justamente a área do cliente é essa dinâmica. Para você conseguir ter esse encantamento, né? Você mostrar para o seu cliente numa reunião mensal, olha só, a gente fez isso, tá todas as solicitações você pode acompanhar aqui, tem um aplicativo do 21 Live aqui para você dar uma olhada. Isso tudo gera valor para a sua agência, tá? E antecipar e surpreender é a alavanca número 3. Então, entregar antes, trazer ideia de que ele não pediu, alimentar essa relação, tá? Então, isso é fundamental para você ter contratos duradouros. Então, é difícil você conquistar um cliente, mas como você já fez a parte mais difícil, que é conquistar um cliente, legal, cara, vamos nutrir isso, vamos trabalhar isso para que ele fique aqui dentro da sua carteira e que você cada vez mais faça upsell, entregue mais valor e você aumente aí o seu faturamento com esse cliente. O insight valioso aqui é o trabalho que não é percebido para o cliente simplesmente não aconteceu. Cara, isso aqui é um pesadelo, mas é verdade. Se ele não percebeu o valor, para na cabeça dele não aconteceu, tá? Então você pode ter passado madrugadas fazendo um monte de coisa, mas se ele não viu o valor naquilo, passou, entendeu? Para você aplicar hoje, marque uma reunião de resultados com os números na mão. Se você usa o 21 Live, apresente a área do seu cliente para ele, mostre que as solicitações que ele faz estão lá, mostre os arquivos. Se você não usa o 21 Live, você já sabe, cara, tem que vir, é um dos melhores softwares de gestão de agências aí, porque foi feito por uma agência, mas eu gosto muito de falar justamente porque a gente protege as agências, a gente blinda as agências dentro do 21 Live, né? Então, encantamento é uma palavra que você tem que ter aí na mão sempre, tá? E, cara, reuniões semanais e mensais, você precisa ter jogo de corpo com o seu cliente. Então, assim, cara, não perca a oportunidade de tomar um café com ele, não perca a oportunidade de chamar ele para almoçar, não perca a oportunidade de fazer uma reunião com ele, seja de 15, 20, meia hora online, crie um ritual com ele, tá? Então, reuniões semanais e reunião mensal de resultado. Eu sei que é difícil as agendas, não tem problema, mas você precisa cavar isso porque você precisa estar próximo do seu cliente. Como eu falei, o cliente que não vê a agência, esquece a agência e presença é retenção. O cliente que não vê a agência, esquece a agência. Então a retenção é feita com o jogo de corpo. É café, é almoço, é visita, é trazer o cara para sua agência se você tiver um espaço físico, é ir almoçar com o seu cliente uma vez por mês e todas as semanas mostrar aí o seu trabalho. O insight valioso aí, a conta não cai pelo resultado, olha só, ela cai pelo silêncio entre uma entrega e outra. Isso é um dado muito importante, pessoal, é um insight fantástico aí, eu já vivi isso na pele. Então, a partir do momento que você tá com o seu cliente, cara, cria um ritual, uma vez por semana você faz um call com ele de 15 minutos, e uma vez por mês, cara, você precisa mostrar mais coisas que você fez durante o período, o que você vai fazer, trazer ideias, nutrir essa relação. Para você aplicar hoje, coloque na agenda a reunião semanal e a mensal de cada cliente. Já é um ponto de contato com o seu cliente, ele já vai ver que você está lá vivo, está movimentando. E no final do dia, uma agência ela precisa ser viva, cara. Essa é a ideia, tá? E suba o seu cliente de degrau. A partir do momento que você começa a encantar o seu cliente, você passa do primeiro nível, que é ser fornecedor, onde você entrega as tarefas, você nesse período você é comparável e trocável, né? Você está competindo por preço. Mas no segundo nível você começa a ser visto como um prestador de serviço, como um parceiro de negócios. Então você resolve bem, tem consistência, está muito confiável, mas ainda é operacional. Beleza?
E aí, quanto mais você dá volume, né, você usa lá o 21 Live na área do cliente, você tem toda uma régua de troca com o seu cliente, reunião semanal, reunião mensal, você está mostrando um valor ali, você passa a ser um parceiro estratégico, né? Você participa do crescimento do seu cliente e você é insubstituível. Então, relacionamento com o cliente é muito importante. Você não é trocado por ser caro, você é trocado por ser facilmente substituível. Olha só, eu já conquistei uma conta de um cliente gigante, onde ele chegou para mim e falou assim: Jairo, a minha atual agência, né, a minha ex-agência, não sabe absolutamente, não faz ideia do meu dia a dia, não faz ideia do meu negócio. Eles me mandam uns PDFs uma vez por mês que eu nem abro. Então os caras nem me procuram, não falam nada. A gente conquistou justamente por jogo de corpo e fazer um bom trabalho de relacionamento também, além da entrega ser impecável. Para você aplicar hoje, defina um degrau, né? Defina que degrau cada cliente está e qual é o seu próximo passo. Então faz a lista de clientes. Onde você está com o cliente 1? Eu sou um fornecedor, eu sou um prestador de serviço, eu sou um parceiro estratégico. E aí você tem um trabalho, uma lição de casa para fazer. Nesse cliente 1 que eu estou fornecedor, como que eu posso fazer para virar um prestador ali, para ele confiar mais em mim? Legal, vou promover mais contato com ele, vou visitar a empresa dele mais vezes, vou buscar mais isso. E aí, pessoal, vocês já sabem o resultado. É claro que vocês vão ter sucesso, sem dúvida nenhuma, sabe? Contratos maiores e mais duradouros com o 21 Live. Então, a teoria dessa aula, na prática, o 21 Live faz com que o seu cliente perceba esse valor por causa da área dele, tá? Então, a área do cliente é um recurso mais elogiado da nossa base. A gente acabou de fazer uma pesquisa agora de satisfação com os nossos clientes e a maioria deles citou a área do cliente como uma vantagem competitiva que a agência deles tem, tá? Que usam o 21 Live. Então, o cliente acompanha tudo, vê valor e não quer sair, ou seja, o contrato é mais duradouro. E para os próximos clientes, você pode já montar a área dele antes da negociação e mostrar para ele, e eu fiz isso, como eu falei, faço isso até hoje, e ele vai ver valor e vai ser um diferencial competitivo da sua agência em relação às agências aí da sua cidade, do seu mercado, tá? Organização e previsibilidade. Então, a melhoria número 1 citada, né? A agência entrega como parceiro estratégico, não como fornecedor. Ou seja, você consegue cobrar mais, você consegue aumentar o seu ticket. E recorrência no lugar de job avulso. Então, com receita previsível em relação a longo prazo, em vez de você começar do zero cada projeto, você tem a recorrência. Você tem um contrato maior e mais longo. Olha só. Então, eu tenho experiência aqui numa das empresas do grupo, que a gente usa o 21 Live, de clientes que estão há 6 anos e que já me falaram assim: eu não consigo sair da sua agência, além de vocês terem um trabalho muito bem feito, porque tá tudo lá dentro da minha área, né? Então a gente chama de portal da marca dele, que é a área do cliente do 21 Live. Então isso é muito legal, então você devia dar uma olhada nisso para aplicar aí esses elementos dentro da sua agência. E aí, o efeito em um contrato você sai de cobrar aí R$500, R$1.000, R$1.500 por 3 meses para um FII muito maior, né? Então, com uma área aí do cliente e mais aí 12 meses de recorrência. Olha só quanto valor você está entregando ali, quanto valor seu cliente está colocando no caixa da sua agência. Então, esse site valioso aqui, a ferramenta certa não corta custo. Ela aumenta o quanto o cliente aceita pagar. Olha só. Às vezes a gente está numa negociação com uma agência, ele fala assim: mas eu vou pagar 3 usuários do 21 Live, etc. Mas o cara não é essa a conta. A conta que ele tem que fazer, cara, e a gente fala muito isso nas nossas reuniões, cara, você está agregando valor na sua marca, na sua presença com seus clientes, você vai conseguir cobrar muito mais, porque vai facilitar a sua vida, vai facilitar a vida do seu cliente, todo mundo vai ficar feliz. Então, essa aqui é a conta que deve ser feita. Então, se você já usa o 21 Live, ativa a área do cliente para um cliente e mostra essa área na próxima reunião. Esse é o grande objetivo. Você já está usando o 21 Live, cara, você já tem ali as áreas do cliente. Cara, mostra para ele, cara, coloca na frente dele, abre na cola, tá aqui na sua área, já tá os arquivos aqui, a solicitação, vai estar tudo lá já. Então tá muito fácil de você fazer isso. Se você não usa o 21 Live, crie, contrata o 21 Live, mas crie formas de você mostrar isso para o seu cliente.
E o que levar dessa aula, pessoal? Chegando aos finalmente aí, cobre o setup, saiba seu custo real, recorrência vale mais, presença encanta, e o insight valioso é cobrar bem, sem encantar, derruba o cliente. Então ele vai achar muito caro, então você faz esse encantamento e ele fica ali. E encantar sem cobrar bem, derruba a agência. Então esse equilíbrio é muito legal. Então você vai fazer todas essas dicas que a gente deu aí para encantar o seu cliente e aumentar o seu preço, né, de acordo com que ele vai falar assim, pô, é justo eu pagar isso para a agência. E para você aplicar, escolha um desses 4 pontos e execute ainda essa semana, tá? E sua tarefa da semana, né? Monte uma timesheet de um contrato e marque uma reunião de resultado com o seu cliente. Liste as horas reais por colaborador de um contrato, calcule o custo do job, né? Margens, impostos, e marque uma reunião de resultado deste mês com um cliente. Cara, fazendo isso, é certeza que você vai ter bons resultados, tá? A agência que você terá em um ano é definida pelo preço que você cobra a partir de hoje e esse é o grande insight valioso dessa aula que eu espero muito que tenha ajudado vocês. São dicas e são coisas que eu demorei 10 anos para implementar e a partir do momento que a gente começou a implementar, a gente sentiu uma alavancagem muito grande na nossa agência. E eu vejo isso todos os dias nas agências que usam o 21 Live, todos os dias também. Então, se você usa o 21 Live, use e abuse da área do cliente. Se você não usa o 21 Live, venha conhecer, assista uma demonstração, tá nos links aqui embaixo, tá dentro da plataforma, enfim, porque vale muito a pena. E nossa missão é ajudar e contribuir com as agências de marketing do Brasil e do mundo, porque eu sei que vocês sofrem bastante e a gente quer proteger e blindar vocês para que vocês tenham contratos mais duradouros e mais rentáveis. Beleza? Eu fico por aqui, foi um grande prazer compartilhar um pouco do nosso conhecimento, um pouco da que a gente vive do dia a dia com clientes e com experiência própria. E eu vejo você na próxima aula e no 21 Live. Forte abraço, até mais!